Vamos relembrar as conjugações verbais, que na língua portuguesa eles podem ser divididos em 3 conjugações de acordo com a sua terminação. Por exemplo, os verbos terminados em "ar", eu digo que são de primeira conjugação. Por exemplo, o verbo cantar, amar. Os verbos terminados em "er" são verbos de segunda conjugação, ou seja, exemplo, ler, beber. E os verbos de terceira conjugação são aqueles terminados em "ir", como sorrir e rir. Lembre-se que o verbo pôr, compor, eles vão se encaixar na segunda conjugação. Por que isso? Por causa da sua origem. Lembrem que lá no passado se usava como pôr, então ele se encaixa na segunda conjugação. O modo indicativo é um modo que nós usamos muito no nosso dia a dia, não é? Então indica uma certeza que aquela ação está acontecendo, ou que aconteceu, ou ela vai acontecer. Vamos ver aqui a conjugação, o presente. Eu amo, tu amas, ele ou ela ama. Nós amamos, vós amais, eles ou elas amam. Veja como essas ações aqui realmente estão acontecendo. Os pretéritos. Os pretéritos, eles se encontram de 3 formas: perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O perfeito, a ideia é a ação realizada totalmente, ou seja, uma vez. O imperfeito dá a ideia de uma ação realizada continuamente, ou seja, mais de uma vez. E o mais que perfeito é uma ação que aconteceu incerta. Eu vou comparar aqui agora com esse outro. Primeiro, deixa eu explicar aqui. O perfeito, aqui eu tenho este exemplo, ele estudou muito. O imperfeito, ele estudava muito. O mais que perfeito, ele estudara muito. Veja como essas ações aqui são totalmente diferentes o sentido. Que, voltando aqui neste exemplo, veja só. Ele estudou muito. Estudou da ideia o quê? De uma ação realizada totalmente, que da ideia que ele estudou apenas uma vez. E o imperfeito, já esta ideia que estudava, a ação se deu que continuamente, ou seja, mais de uma vez. Ele estudava muito, né? Então quer dizer que sempre ele estava estudando. E o imperfeito, ele estudara muito. Então, o que está a ideia aqui? Que esta ação aconteceu de forma incerta. Agora aqui o perfeito. Vamos ver essa conjugação. Eu estudei, tu estudaste, ele ou ela estudou. Nós estudamos, vós estudastes, eles ou elas estudaram. Veja só aqui que essas ações aconteceram realmente apenas uma vez, tá? Já o imperfeito, eu tenho aqui um modelo. Eu estudava, tu estudavas, ele ou ela estudava. Nós estudávamos, vós estudáveis, eles ou elas estudavam. Então, eu coloquei essa observaçãozinha aqui só para facilitar para vocês. Quer dizer o quê? Que os verbos de segunda e terceira conjugação, no imperfeito sempre vai ser ia. E os verbos de primeira conjugação, no imperfeito, sempre vai ser ava. Olha aqui, estudar. Não é verbo de primeira conjugação? Então, é ava. Se fosse, por exemplo, o verbo beber de segunda conjugação, eu ia conjugar assim. Eu bebia, ó. Tu bebias, ele ou ela bebia. Se fosse o verbo sorrir de terceira conjugação, como é que eu ia conjugar? Eu sorria, ó aqui, tu sorrias, o quê? Mais que perfeito a terminação ara, tá? Sem o acento. Eu estudara, tu estudaras, ele ou ela estudara. Nós estudáramos, vós estudareis, eles ou elas estudaram. Agora vamos ver o futuro. Cara, o futuro do indicativo aqui, ou seja, o modo indicativo tem duas formas de futuro, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Vamos começar primeiro com o futuro do presente. A terminação aqui eu coloquei ara, mas tem um acento. Este acento aqui é fundamental. Então, o futuro do presente lhe dá a ideia que a ação ocorrerá, tá? Ou seja, a ação realmente vai acontecer.
Vamos ver aqui. Eu estudarei, tu estudarás, ele ou ela estudará. Nós estudaremos, vós estudareis, eles ou elas estudarão. Veja só esta terminação aqui, tá? Então, veja que essas ações aqui realmente vão acontecer, tá? Então, que é diferente aqui do futuro do pretérito. O futuro do pretérito, a terminação ia. Então, qual é a ideia? É a ação que se realizará incertamente. Eu não sei se vai se realizar ou não. Por exemplo, aqui, eu estudaria, tu estudarias, ele ou ela estudaria. Nós estudaríamos, vós estudarias, eles ou elas estudariam. Olha só esta terminação, tá? Então veja que as ações aqui podem ou não acontecer lá no futuro. Eu só quero colocar aqui para vocês verem aqui a diferença nessas terminações aqui na terceira pessoa do plural, ó, estudarão, urão, iriam, o AM e o ão, tá? Futuro do presente e futuro do pretérito.